Hora de conversar com a Juliana Rosa e hoje o tema é a taxa de desocupação no trimestre encerrado em fevereiro, que é de 6,8%. Ju, o que é que isso traz de informação para a gente sobre o desemprego ou o emprego no Brasil? Bom dia para você. Tudo bom, Carlinha? Bom dia para você, para Sheila, bom dia para o Bom Fábio, dia, bom dia para Ju. o nosso ouvinte. Olha, a gente tem uma taxa de desemprego que sobe agora no Brasil, mas que é um movimento normal, sempre começo de ano a taxa de desemprego tem um aumento, então ela estava em 7,8% ali no mesmo período do ano passado, agora cai para 6,8%, mas ela sobe em relação ao trimestre anterior, que era setembro, outubro, novembro, estava 6,1 e agora está 6,8. Então, o desemprego que vai subindo, justamente porque nesse começo de ano a gente tem a dispensa de trabalhadores temporários. O dado que vai até janeiro, estava olhando aqui a taxa, olha, estava 6,5. E agora está 6,8. Então, tem um crescimento da taxa de desemprego entre o trimestre encerrado em janeiro e o trimestre encerrado em fevereiro, que significa que tem um aumento de pessoas desempregadas na prática. Mas é aquilo, final do ano tem aquelas contratações temporárias de Natal, final de ano, férias, sempre tem um aumento de contratação, comércio principalmente contrata muito, e esse comecinho de ano tem esses efeitos da demissão dos trabalhadores temporários. O que é importante a gente notar é que é uma taxa de desemprego ainda muito baixa, esse 6,8 historicamente é muito abaixo do que o Brasil sempre teve. A gente historicamente tem uma taxa de desemprego ao redor de 10%. Olhando aqui o dado de comparação em números, né? O número aqui, ó, a taxa de desempregados hoje está em 7,5 milhões de pessoas. Isso significa, quando a gente compara com um ano atrás, que a gente tem 1 milhão e 100 mil pessoas a menos na fila do desemprego. Então, é um mercado de trabalho que está muito aquecido. Inclusive, eu sei que nos bastidores ali da discussão do Banco Central, a percepção de mercado de trabalho hoje é que a gente tem no Brasil o chamado pleno emprego, que é o quê? Todo mundo que tem condição de trabalhar ou que quer trabalhar consegue algum trabalho. Pode não ser o trabalho que a pessoa deseja, a renda que ela gostaria, mas o chamado pleno emprego é quando você tem uma capacidade de absorver no mercado de trabalho as pessoas que querem, gostariam e podem trabalhar. A gente tem uma percepção muitas vezes que o desemprego é muito baixo, mas que tem muito emprego precário. A pessoa está empregada, mas ela ganha muito mal, ela tem um trabalho instável. Isso é verdade, a gente tem uma informalidade ainda muito alta no Brasil. Mas a gente tem algumas informações estruturais que são positivas, que vieram para ficar. Por exemplo, uma coisa que tem chamado muita atenção é o número de pessoas com carteira assinada. É um número que ultrapassa já o emprego informal no Brasil. Então, temos aqui esse número do carteira assinada, que mostra que as pessoas estão conseguindo ter uma formalização, ter uma segurança, por conta da tecnologia, e diminuir os custos, né? Muita gente pode trabalhar de casa. Você tem mudanças da reforma trabalhista, por exemplo, que permitiu assinar a carteira mesmo para quem não trabalha de segunda a sexta, trabalha dia seguido, só trabalha final de semana, ou trabalha de forma intermitente, né? Então, isso permitiu que houvesse uma formalização. Então, a cara do mercado de trabalho, ela é mais positiva, ela tem ficado melhor de forma estrutural. Tanto que esses patamares de 10% de taxa de desemprego, provavelmente a gente não vai voltar. O que deve acontecer esse ano, segundo os especialistas, é a gente ter um aumento da taxa de desemprego, obviamente por conta da expectativa de crescimento menor da economia, os salários que cresceram bastante, as pessoas conseguiram negociar salário, trocar de emprego. Uma coisa que acontece muito é a pessoa sair porque ela pediu. Isso tem aparecido nas pesquisas também. Então, aquela coisa, o restaurante do lado está sem mão de obra, ele rouba a mão de obra do outro e oferece um salário maior. Isso tem acontecido de forma frequente, esses pedidos de saída por conta própria. Você tem uma rotatividade alta. Agora, lógico que
O ideal, pessoal, é que esse desemprego no Brasil, ele seja um emprego cada vez de maior qualidade, principalmente de maiores rendas, né? Para vocês terem uma ideia, que a renda do trabalho no Brasil, ela é muito baixa. A renda do trabalho, ela está em R$ 3.300 aqui, mais ou menos, não mudou muito aqui de uma medição para outra, R$ 3.378. Isso é a média do trabalho, né? Mas vocês sabem que metade da população brasileira vive com menos de R$ 1.000, juntando rendas, benefícios, enfim, bicos. E para vocês terem uma ideia, das pessoas, os 10% mais ricos do Brasil, hoje tem uma renda mensal em torno de R$ 7.500, os 10% mais ricos. Então, é um país que tem uma renda média que é baixa. Então, muitas vezes a gente tem essa percepção de que a gente não vê, muitas vezes, a melhora, porque há uma melhora significativa de ganhos de renda, de pessoas que estão conseguindo trabalho e tal, mas as pessoas ganham mal. Né? No fundo, você tem uma renda baixa, você tem uma economia que não consegue ter uma renda per capita alta. E isso tem a ver com toda essa discussão que a gente tem, que é a economia cresce, aí daqui a pouco ela cresce pouco, aquele voo de galinha, então você não consegue sustentar crescimentos robustos e de forma mais sustentável para que o bem-estar da população melhore de forma permanente, né? Você tem uma melhora, daqui a pouco piora, daqui a pouco melhora e piora. Então, mas uma coisa que eu acho positiva é que a gente vê mudanças estruturais no mercado de trabalho brasileiro. Essa questão da formalização, o impacto da tecnologia, e que mesmo que suba o desemprego, é um desemprego esperado ainda baixo para o fim do ano, em torno de 6,8%, que historicamente é baixo. Agora, aí entra o desafio da inflação, né? Que o Banco Central tem falado muito sobre isso, que pelo fato de que muita gente está trabalhando, você tem o pleno emprego, e isso tem sido um fator que tem feito a inflação subir. Por isso que o Banco Central está aumentando o juro para desacelerar um pouco a economia, e com isso também o mercado de trabalho, ou pelo menos fazer as pessoas não terem tantos ganhos de renda. O que é uma pena, né? Porque é isso, as pessoas ganham mal, né? A renda média é muito baixa no Brasil. Pois é, Ju, e aí você dificulta ainda mais o consumo nessa tentativa de conter a inflação, mas certos produtos chegaram num patamar que não vão voltar mais, né? Eu estava falando pro Fábio agora mesmo, né? Quando aparece no Instagram, acabou de aparecer a propaganda de uma camiseta bem legal, bem descoladinha, mas você vai ver o valor da camiseta, uma camiseta branca, com uma coisa escrita, tá? É uma camiseta branca. R$ 154. Aí o Fábio disse, olha, acostume-se porque essa é a nova realidade de preços. Você vai ver preço de carro zero no Brasil, ainda que seja o tal do carro popular, não tem mais isso, né? Mas preço de carro, as pessoas vão ficar impedidas de comprar. Uma parcela da população vai ficar simplesmente impedida de comprar, enquanto quem tem muita grana vai continuar comprando, vai continuar fomentando esse mercado, e aí esse equilíbrio, ele fica muito difícil de ser atingido mesmo, né, Ju? Com taxa de juros lá em cima, a gente sabe que os juros, né, menores, eles aumentariam ainda mais, mas enfim, não está surtindo efeito, porque a desigualdade é muito grande, né, Ju? Pois é, Carlinha, é por isso que é importante a gente crescer durante muitos anos, assim, pelo menos 3,5%, durante vários anos seguidos, de forma sustentável, sem gerar inflação alta, né? Ter uma inflação baixa ali, em torno dos 3%, porque aí você vai mantendo um ambiente onde as pessoas vão conseguindo ter melhoras permanentes de vida, vão enriquecendo, né? Porque aí, se uma hora você ganha mal, outra hora você está desempregado, então você vai, a cada momento, você tem um ambiente de muita instabilidade, no fundo, né? No mercado de trabalho. A pessoa está empregada hoje, mas amanhã não sabe se vai estar, aí você está bem de grana, daqui a pouco você não consegue se planejar para frente, você não consegue juntar, aí você perde o emprego, aí aquela reserva que você fez, você gasta. Então, a gente está meio que preso nessa armadilha. O mundo ideal era que a gente visse esse mercado de trabalho aquecido de forma permanente, né? Seria o mundo ideal, né? Uhum. Ju, sábado tem economia para você. Que teremos no cardápio? Pois é. Vamos então, amanhã, meio-dia, tem economia para você aqui na rádio, e eu vou conversar com a economista Alessandra Ribeiro da Tendências Consultoria, para as pessoas entenderem um pouco
quando que a inflação vai baixar, Carlinhos? Isso você está falando. Vai começar a baixar quando? Essa dose de juros, ela vai baixar a inflação, mas ela vai derrubar demais a economia também? Qual é esse equilíbrio entre juros e inflação? Então, vamos destrinchar um pouco o que a gente pode esperar de preços e da economia aí ao longo de 2025. Muito bom. Você vai ter resposta positiva, Ju? Olha, temos, porque a inflação vai ceder, né, Carlinhos, com uma pancada de juro dessa, mas é isso, o preço é alto, né? A gente podia não ter gerado uma inflação tão pesada e não precisava ter subido tanto juro. Então é um ajuste fino que precisa ser feito com cuidado. Só que na política, Carlinhos, o que os políticos querem é sempre fazer o maior crescimento possível. A inflação vê depois. E aí esse é o perigo, né? Essa é a nossa história, né? Ju, um beijo para você, bom fim de semana. Bom fim de semana. Valeu, 9h15.